Não uma, não duas e muito menos três. 116 mortes durante a Segunda Guerra Mundial. Entre uma e outra missão, digna de filmes de Rambo, o americano Arthur Wehrmuth ficou perto da morte várias vezes. Facada no braço, tiro na perna, no peito. Mas ele sobreviveu e eu, Ivan Lima, te conto a história dele agora. Ele pode ter matado 116 soldados inimigos, ou talvez bem mais. Só que cada uma dessas empreitadas o deixou mais próximo da morte. Em uma delas, Arthur precisou rastejar pela lama da selva, bem no território inimigo, nas terras de Bataan, nas Filipinas. Ele quase foi notado pelos soldados japoneses, mas parecia que a sorte estava do seu lado. Arthur conseguiu subir furtivamente em uma pequena colina, com uma visão que dava direto para o acampamento do outro exército. Com uma submetralhadora, ele mirou nos inimigos e abriu fogo, fazendo parecer que o exército americano tinha alcançado aquela área. Essa foi uma das primeiras missões de Arthur durante a Segunda Guerra Mundial. Logo depois de ter entrado no conflito, ele foi mandado para a Companhia D do 57º Regimento de Infantaria. A diferença desse regimento para os demais era que ele era composto, em sua maioria, por filipinos. Apenas um pequeno grupo de americanos fazia parte. Não é à toa que o grupo acabou sendo apelidado de Batedores Filipinos. Como alguns deles tinham uma boa noção do território, a companhia saía na frente em sua principal missão: reconhecimento e infiltração nas linhas inimigas. Arthur foi enviado para as Filipinas em 1941 e não demorou muito para que ele fosse promovido a capitão do grupo. Naquele momento da guerra, a força japonesa estava avançando consideravelmente pelo território, o que tornava o trabalho de Arthur e do restante do grupo ainda mais complicado, pois eles também precisavam combater os ataques. A companhia estava com um número reduzido de soldados e armamento, só que a liderança de Arthur fez toda a diferença. Com um planejamento tático surpreendente, eles foram capazes de fazer o outro exército recuar, uma batalha de cada vez. Uma delas aconteceu em janeiro de 42, durante uma ofensiva dos japoneses que poderia tomar as Filipinas. Graças ao plano de Arthur, isso não aconteceu. O americano pegou sua submetralhadora, 2 pistolas .45 e muitas, mas muitas granadas. Agindo sozinho, ele se camuflou com lamas e folhas, atravessou as linhas inimigas e se escondeu na floresta, até o momento certo. O plano era aguardar até que uma patrulha japonesa passasse e se misturar com os soldados sem que eles percebessem. E por mais incrível que pareça, realmente deu certo. Como a visibilidade não era boa, Arthur entrou logo atrás de um último soldado do pelotão e marchou com eles, que estavam indo em direção às forças americanas. Durante quilômetros, os japoneses caminharam pela selva escura sem perceber que seu inimigo estava logo atrás. Quando chegaram até o acampamento dos batedores filipinos, Arthur decidiu se afastar do grupo para não ser pego pelo fogo cruzado que estava prestes a começar. Mas ele não se afastou antes de deixar um presentinho. Com uma granada na mão, Arthur fingiu tropeçar e se apoiou no soldado japonês que estava logo à frente. Antes de pular na mata para se esconder, ele deixou o explosivo acionado. E, bom! Dá para imaginar o que aconteceu, não? A granada explodiu e os companheiros de Arthur logo começaram a se mobilizar para encontrar a posição dos japoneses. Em pouco tempo, a tropa foi abatida pelos soldados americanos e filipinos. Por conta desse e de outros atos improváveis, Arthur acabou sendo chamado de o Fantasma de Bataan.
Só que é bom lembrar que ele nem sempre agia sozinho. Arthur tinha uma espécie de irmão de armas. Um cara com quase 2 metros de altura e 100 quilos, chamado Jock. À medida que os dois lutavam juntos, eles rapidamente se tornaram ótimos parceiros, sempre protegendo a retaguarda um do outro. Por mais de uma vez, Jock salvou a vida de Arthur. E um dos episódios mais impressionantes aconteceu quando eles foram desmantelar a infiltração dos japoneses no sistema de comunicação dos aliados. Arthur e Jock imediatamente se voluntariaram para a missão, que tinha o objetivo de vasculhar os fios na região para tentar encontrar a escuta dos japoneses. Não foi uma tarefa fácil. Além de precisarem se preocupar com os inimigos, Arthur e Jock também tiveram que prestar atenção em cobras e aranhas que poderiam deixá-los incapacitados. E depois de uma longa e exaustiva busca, os dois não encontraram nada e decidiram retornar à base. E foi bem nesse retorno que Arthur se deparou com um fio diferente. Ele e o companheiro seguiram o fio até que Arthur caiu de repente em um buraco camuflado. Lá dentro estava justamente o que eles procuravam: o equipamento que interceptava a comunicação. O problema é que havia um soldado lá, mas Arthur foi mais rápido. Ele sacou sua arma antes que o outro conseguisse fazer alguma coisa e o abateu. Bem na hora de desarmar o equipamento, ele ficou tão deslumbrado com a tecnologia que não percebeu outros 2 soldados japoneses se aproximando pelo túnel interligado ao buraco. Tudo o que aconteceu a seguir foi muito rápido. Arthur não conseguiu sacar sua arma a tempo e acabou preso na parede pelo braço quando um dos soldados o atingiu com um punhal. Percebendo que não poderia escapar sozinho, ele gritou por Jock, que rapidamente pulou dentro do buraco e encontrou seu capitão em uma luta corporal. E eu não sei se você lembra, mas Jock tinha quase 2 metros de altura. Ele rapidamente deixou um dos soldados inconsciente e conseguiu atirar no outro com sua arma. Depois de retornarem para a base, essa história se espalhou pelos Estados Unidos e os dois foram considerados grandes heróis da guerra. Arthur acabou ficando um tempo no hospital, mas como ele não gostava de deixar seus companheiros na mão, logo ele mesmo se deu alta. E foi graças a isso que ele conseguiu participar de uma das missões dignas do Rambo. Os superiores dos aliados chegaram à conclusão de que a única forma de impedir que os soldados japoneses continuassem avançando no território filipino seria destruir uma ponte específica que os permitia alcançar uma área próxima da cidade de Manila. O objetivo da missão era entrar furtivamente no território e explodir a ponte. E adivinha quem se voluntariou? Partindo antes do amanhecer, ele aproveitou o escuro para chegar na área sem ser visto. Com 2 galões de gasolina, Arthur colocou fogo nas paredes e nos telhados das construções, fazendo com que muitos soldados japoneses fossem atingidos pelas chamas. Isso não apenas servia como distração, mas também era um sinal para as forças aliadas. Assim que as chamas começaram, seus companheiros fizeram chover projéteis nas ruas e nas construções, causando ainda mais pânico. Era o momento certo para Arthur agir. Ele foi até a ponte, ainda tentando se esconder dos outros soldados, mas acabou sendo visto e atingido de raspão na perna por uma bala. A dor era grande, mas a missão era maior. Ele juntou as forças que tinha para armar a bomba enquanto tentava se defender dos disparos dos japoneses. Por fim, ele conseguiu explodir a ponte e voltar à base em segurança. Foi naquela ocasião que ele recebeu a primeira medalha Coração Púrpura, a primeira de 4, por sinal. Arthur chegou a participar de outra missão, mas em meio às feridas graves, incluindo um tiro no peito, os japoneses conseguiram avançar sobre as forças aliadas que se renderam.
Por estar muito ferido, ele precisou ficar em um hospital japonês e acabou sendo poupado da chamada Marcha da Morte de Bataan, que é considerada um dos maiores crimes de guerra do conflito. Nessa marcha, cerca de 70 mil soldados americanos e filipinos, prisioneiros de guerra, foram forçados a percorrer 112 quilômetros em péssimas condições. O número de mortes varia, mas acredita-se que cerca de 10 mil prisioneiros morreram. Digamos que Arthur teve sorte. Depois de se recuperar, ele foi mandado para trabalhar na construção de uma pista de pouso para aviões japoneses. Mas ele e outros prisioneiros sabotaram a pista, que ficou muito danificada quando, ao receber bombardeios dos aliados. Depois de mais algumas passagens pelo hospital, Arthur foi mandado para Oryokumaru, um dos navios do inferno da guerra. Esse apelido carinhoso tinha a ver com as condições degradantes em que os prisioneiros viajavam, tão insalubres que muitos morreram a bordo. O navio específico de Arthur foi bombardeado em dezembro de 1944 e muitas pessoas morreram, mas não ele. Arthur conseguiu escapar da explosão, mas acabou preso de novo. Ele só encontraria liberdade em agosto de 1945. Quando as tropas soviéticas invadiram seu campo de concentração e libertaram os prisioneiros. Depois de finalmente voltar para casa, ele não só recebeu medalhas, como se tornou um herói de guerra. Você já conhecia a história dele? Então me fala aqui embaixo o que você achou disso tudo. E até logo, um grande abraço. Tchau!